graça de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem que nós vamos estudar aqui hoje é o seguinte, eu queria que você repetisse em nome de Jesus. O tema da mensagem é saia da janela. Repita comigo, saia da janela. Está muito fraco, os irmãos de casa não vão ouvir. Fale forte, aí diga saia da janela. Eu acho que dá para ouvir. Amém? Vamos estudar essa palavra aqui e vai ser uma bênção. O tema da mensagem é saia da janela. Está escrito aqui Gálatas capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus, ela diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos ler de novo, Gálatas 5, verso 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Preste atenção a uma coisa importante, irmãos. Existem dois tipos de mensagem. Existe a mensagem para aquele que nunca ouviu falar do Evangelho, que não conhece a Jesus ainda. E existe uma outra mensagem para aquelas pessoas que já ouviram falar de Jesus, que vieram à casa de Deus, que foram batizados nas águas, que alguns foram batizados no Espírito Santo. Eles, até alguns assumiram lugar no ministério, na pregação, no louvor, algum cargo na igreja, alguma função, a pessoa começou a fazer ou a desempenhar, mas alguma coisa fez essa pessoa parar. Então tem dois tipos de mensagem. A mensagem para aquele que nunca ouviu falar de Jesus, do Evangelho, e aquele que já ouviu falar de Jesus, mas por alguma razão, por algum motivo, ele se afastou, ele se desviou. Muitas pessoas no planeta Terra, alguém fez uma soma aí, já estamos chegando a quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Muitos dos habitantes do planeta Terra já ouviram falar de Jesus, não todos. Tem uma porcentagem grande ainda que nunca ouviu falar de Jesus. Mas tem um número grande de pessoas que ouviram falar de Jesus, que levantaram suas mãos, que foram batizadas nas águas, que receberam o dom do Espírito Santo, falam em línguas, oram em línguas, mas essas pessoas, elas começaram, mas elas não continuaram, elas pararam. Aí fica uma pergunta, por que algumas pessoas elas desviam? Por que algumas pessoas elas saem da igreja? Por que algumas pessoas esfriam na fé? O apóstolo Paulo estava falando com a igreja da Galácia aqui, e ele fala aqui no versículo 7 o seguinte, ó: vocês estavam correndo bem. Quem impediu vocês para que não obedeçais à verdade? Se você ler os versículos anteriores, você vai entender aqui que ele estava falando sobre a circuncisão. O pessoal daquela cidade estavam se voltando novamente para as práticas da circuncisão, e estavam esquecendo-se de Jesus. Então ele estava tratando desse assunto. E o apóstolo Paulo disse, olha, vocês estavam até indo bem, vocês estavam caminhando bem, só que vocês começaram a sair da graça, a sair de Jesus, vocês estão voltando para a lei. Se vocês querem praticar um item da lei, vocês vão ter que praticar toda a lei. Vocês até estavam correndo bem, mas agora vocês pararam. Tem muitas pessoas que elas começaram a caminhada delas até que bem, só que elas pararam. Tem pessoa que sai da igreja pelos mais variados motivos. Eu já contei isso aqui um dia desses, eu fui pastorear uma igreja, primeiro dia que eu cheguei, aí você consegue assim não gravar todos os nomes, ou todas as pessoas, é impossível, mas alguns rostos assim, com o passar dos dias eu fui gravando, e alguns nomes. Aí eu reparei que tinha uma pessoa que vinha à igreja, uma senhora, e ela vinha com o filho dela. Aí na outra semana eu não vi mais ela com o filho, que sempre sentava bem à frente, então fica mais fácil você memorizar aquela pessoa. Aí eu perguntei para o obreiro assim, irmão obreiro, sempre vinha na reunião do domingo, no horário tal, sempre sentava ali assim, uma senhora com um garoto, eu não tenho visto mais ela na igreja, você tem telefone dela? Como é que é o nome dela? Que eu não sei o nome dela. Sabe de quem eu estou falando? Ah, sei sim, é a irmã Maria da Silva, vamos dizer assim o nome dela. Eu disse, sabe onde ela mora? Ah, pastor, eu sei sim.
Você tem visto ela por aí? Sabe alguma notícia dela? Ah, pastor, ela não está vindo à igreja não, porque ela está meio aborrecida com o senhor. Eu falei, o que foi que eu fiz com ela? Que eu nem conheço ela direito, acabei de chegar agora. O que foi que eu fiz? Ele disse assim, não, pastor, o problema não é o que o senhor fez. O problema é o que o senhor não está fazendo. Eu falei, o que é que eu não estou fazendo, que eu não sei? Não, sabe o que é? É que o pastor anterior, nas terças e quintas-feiras, que eram os dias que não tem culto na igreja, de tarde ele ia na casa dela, com mais o irmão fulano e Beltrano, e eles iam jogar videogame com o filho da irmãzinha. E aí eles foram embora para outra cidade, e o senhor veio. E o senhor não vai na casa dela para jogar videogame com o filho dela. Aí eu falei, essa é a razão porque ela não veio na igreja. Ela está aborrecida, ela está muito chateada com o senhor. Aí eu falei assim, irmão, eu não tenho tempo nem para jogar videogame com meu filho, quem dera com o filho dos outros. Eu não sei onde outro pastor arrumava tempo, mas eu não tenho esse tempo. Meu tempo é muito bem ocupado. Eu não tenho nem paciência para jogar videogame, não tenho mais idade, que eu já passei dessa fase, e eu não tenho tempo nem para jogar, se eu tivesse tempo, com os meus filhos, quem dera com o filho do membro da igreja, com todo o respeito. Ela está aborrecida com o senhor. Eu falei, que pena, porque ela deveria ter vindo à igreja e permanecido na igreja, não por causa do pregador. Ela teria que vir à igreja e se ligar à igreja, não porque o pregador vai na casa dela, numa terça ou numa quinta-feira, jogar videogame com o filho, mas ela teria que estar na igreja por causa de Jesus. Diga glória a Deus. Tem gente que o que liga ela à igreja é um homem, é um pregador, é um obreiro, é A, B, é C, é um cargo. Tem gente que se você tirar o cargo dela da igreja, a pessoa faz uma determinada função na igreja. Aí o pastor sente de Deus, às vezes Deus quer dar até uma promoção para aquela pessoa. Está usando o pastor para promover aquela pessoa a uma outra posição dentro da igreja, para fazer a pessoa crescer. Aí o pastor chega e diz assim, irmã Maria ou irmão Pedro, a partir de hoje você não vai mais fazer essa função aqui não, você vai fazer essa outra função. Que isso? Vai embora dessa igreja, eu não quero saber. Tem gente que sai da igreja porque o pastor não foi jogar videogame com o filho, diga Deus me livre. Tem gente que sai da igreja porque o pastor mudou a pessoa de posição, tirou ela de uma posição, colocou em outra. Você não vai ser mais dirigente do coral, você vai ser dirigente dos jovens da igreja. Você não vai ser mais dirigente dos jovens da igreja, você vai ser dirigente do grupo de mulheres, do grupo de oração. Você não vai ser mais dirigente do grupo de oração, você vai ser dirigente do coral. Mas não tem nada a ver com o coral, mas Deus vai te usar lá, você sabe cantar alguma coisa, você deve entender, Deus está te colocando lá. Tem pessoas que elas saem da igreja pelas mais variadas razões. Uma é porque o pastor não lembrou da data de aniversário dela. Às vezes o pastor não lembra nem da data de aniversário dele mesmo, não lembra da data de aniversário nem da esposa. Aí ele repara que a esposa já está uma semana olhando para ele com a cara assim. O que foi, meu bem? Tudo bem? Tranquilo? Tudo na paz? Você está meio estranha, o que foi? Nada não. Quando uma mulher fala nada não, quando a tonalidade assim de nada não, começa a ficar preocupado, começa a tentar entender que alguma coisa você fez e não está entendendo que você aprontou alguma. O que foi? Aí você lembra, peraí, ela nasceu dia 10 de janeiro de 85 e hoje é dia 17. Que bola fora. Não lembrei da data do aniversário. Às vezes o pregador, o pastor, esquece da data de aniversário da esposa. Quanto mais vai lembrar, como é que ele vai lembrar da data de aniversário de tantas pessoas? Tem que ter alguém para estar ajudando, fazer lá um cadastro, pegar a data, estar separando por dia, por mês, por épocas, e estar parabenizando. É importante isso aí, sim, é importante, sim. Mas não dá também para ele ver tudo. Mas tem gente que sai da igreja por causa da data de aniversário que ninguém não lembrou. Às vezes a pessoa adoeceu e alguém esqueceu de avisar o pregador, e a pessoa, eu fiquei doente e ninguém me visitou. Aí uma pergunta, você ligou pedindo a visita? Não, mas é a obrigação da igreja lembrar de mim. Irmã, tem mais de 200 pessoas na igreja, você não vê essa semana, não vê na outra, como é que o pastor vai adivinhar que você estava doente, que precisou fazer uma cirurgia? Não, porque é a obrigação do pregador saber de tudo. Impossível. Tem gente que sai da igreja porque adoeceu e ninguém foi visitar, porque ela não comunicou a ninguém, ninguém ficou sabendo, não ligou, não pediu, não mandou mensagem.
Tem gente que é porque alguém esqueceu a data de aniversário. Tem gente que sai da igreja, às vezes porque estava na fila do supermercado e ela deu a paz do Senhor para a irmã que estava na outra fila, e a irmã estava distraída com um problema, pensando numa coisa, nem viu ela, nem ouviu, não respondeu, e ela ficou chateada porque a irmã não deu a paz de quem? Do Senhor. Eu já vi gente sair da igreja porque a pessoa vendeu produto de beleza, perfume, desodorante, maquiagem, vendeu roupa para outra irmã da igreja, e a outra irmã da igreja demorou a pagar, não pagou, e ela ficou aborrecida com a irmã e parou de ir na igreja por causa da outra irmã da igreja. Tem isso também, acontece isso. A irmã Maria comprou uma roupa minha, um batom, comprou não sei o que, e não me pagou, e eu não quero mais saber, e a pessoa se afasta de Jesus, deixa de estar na igreja. Tem pessoa porque alguém fez fofoca dela, a fulana falou de mim, ora por ela. A Bíblia diz: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O apóstolo Paulo, ele falou aqui para a igreja: olha, vocês estavam correndo bem. Quem foi que impediu você de continuar correndo? Essa persuasão é a capacidade de convencer. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Irmão, nós temos que estar na igreja por uma só razão. A igreja é a casa de Deus, e nós estamos na igreja para servir a Jesus. Diga glória a Deus. Se você se entristece com o irmão, se o irmão decepciona você, se a irmã decepciona você, se as suas expectativas não foram assim de uma certa maneira alcançadas, olha, eu tinha essa expectativa em relação a essa pessoa, às vezes você vai se frustrar com alguém. Às vezes você vai se aborrecer com alguém, mas o que você tem que fazer? Releve, perdoe, porque a sua razão de estar na igreja não é aquela pessoa. A sua razão de estar na igreja é Jesus. O centro da sua fé tem que ser quem? Jesus. O salmista, ele diz assim, ó: o Senhor firmou os meus pés sobre uma rocha. Para você ser um cristão firme, você tem que firmar os seus pés na rocha. Não olha nem para a esquerda nem para a direita, você tem que olhar para quem? Para Cristo, que é dele que vem a sua bênção. Então ele diz aqui, o versículo de número 8, fala assim, ó: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos abrir lá em Atos capítulo 20, que você vai entender aqui o porquê da mensagem saia da janela. Você está em Gálatas, o Atos ele é um pouquinho atrás aí de onde você está, é vizinho do Romanos. Atos capítulo 20, versículo 7 em diante. Atos 20, versículo 7. Amém, Jesus? Glória a Deus. Está escrito assim, queridos, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-se a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Entenda que o seguinte, irmãos, Paulo ele iria viajar. Aí ele reuniu com os irmãos, uma determinada hora, e a mensagem foi crescendo. Tem mensagem que você começa, e às vezes quando você vai olhar para o relógio, já deu 1 hora de pregação. E a gente tem umas limitações, tempo, você tem os seus compromissos, precisa trabalhar, precisa fazer tal coisa, então não dá para a gente demorar muito. Só que o Paulo foi deixando a coisa aí, e a mensagem cresceu. Tem mensagem que cresce. Você começa a puxar um assunto, e Deus vai dando revelação, e você vai pregando, e você perde até a noção do tempo. E foi o que aconteceu com Paulo. Tinha um assunto importante a ser tratado, e ele foi edificando a igreja. Tinha um jovem por nome Eutico, que estava lá ouvindo a pregação. Tem muita gente que vem para a igreja e está ouvindo a pregação, só que ela não percebe, e aos poucos, não é do dia para a noite não, aos poucos a pessoa vai se afastando. Não é assim, do dia para a noite, mas é aos poucos, gradativamente, ela não percebe, ela vai se afastando.
O Eutico, o que ele fez? Em vez de ficar lá no meio dos irmãos, onde estava sendo pregada a palavra, o Eutico subiu. A casa deveria ser um local bem grande, tinha alguns andares. O Eutico ficou sentado. Olha que coisa interessante, Atos capítulo 20, versículo 9, fala assim, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Preste atenção uma coisa aqui. O jovem estava assentado numa janela. Janela é lugar de ficar sentado, irmão? Sim ou não? Não, lugar de ficar sentado é numa cadeira, é no banco, é você sentar no chão. Se não tiver cadeira, senta no chão. É numa cadeira, é no banco. O Eutico estava sentado, primeiro erro, estava sentado no lugar errado. O Eutico estava sentado no lugar errado, e quem está sentado no lugar errado vai prestar atenção em coisas erradas. A palavra de Deus fala no Salmo 1, para nós não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Você não tem que ter amizade com aquela pessoa que fica escarnecendo do evangelho, que é contra a palavra de Deus. Você não tem que ter ligação com aquela pessoa. Você pode evangelizar aquela pessoa de longe, mas tem que tomar cuidado, porque tem gente que fica tão íntimo de outras pessoas que não são de Jesus, que daqui a pouco os hábitos daquela pessoa, ela está fazendo igualzinha, falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. A gente tem que tomar cuidado de ir levar a palavra, mas não pegar o erro daquela pessoa e trazer para as nossas vidas. Preste bem atenção nisso. O Eutico era um jovem, ele deveria estar sentado junto do povo, ouvindo a palavra. Ele não estava, ele era crente. Ele estava sentado numa janela. Quem se senta numa janela está numa posição de perigo, que qualquer hora pode cair ou para fora da casa ou para dentro da casa. Quem se senta na janela, para sentar na janela, a janela deveria estar aberta. Quem se senta na janela consegue ver o que está acontecendo do lado de dentro e consegue também prestar atenção no que está acontecendo do lado de fora. Por que tem gente que se desvia? Porque ela fica prestando atenção nas coisas de Deus, dentro da casa de Deus, mas fica prestando atenção também nas coisas do lado de fora. Como aquela pessoa se veste. Olha como a sua colega se veste. Ela é do mundo? É. O Deus dela é Jesus? Não. Então ela se veste como uma pessoa do mundo. Você não tem que copiar aquela pessoa. Olha como é que aquela pessoa vive. Ela é de Jesus? Não. Você está olhando para alguém lá do lado de fora. Ela segue os princípios da Bíblia? Não. Então você não tem que imitar aquela pessoa. O seu modelo, o seu espelho tem que ser quem? A palavra de Deus, tem que ser Jesus. Olha como é que aquela pessoa procede, olha como é que ela vive, olha como é que ela faz uma festa, olha como é que ela trata a família dela. Você fica olhando para as coisas de fora, aí dali a pouco você fica fazendo comparação, olhando para as coisas de dentro. Fica olhando para a igreja e daqui a pouco fica olhando para o lado de fora, daqui a pouco vai cair. Eu estava pregando hoje cedo, Lucas capítulo 15, lá fala do filho pródigo. Fala que um homem tinha 2 filhos. Aí o filho mais novo falou assim para o pai: me dá o que me pertence. Aí o pai deu. O filho pegou aquele dinheiro e fez o quê? Juntou tudo e foi para longe da casa do pai. E lá ele foi gastar com o que não deveria, viver uma vida que não deveria. Quem será que influenciou ele a sair da casa do pai e conhecer as coisas de longe? Quem será que influenciou ele a sair do convívio da família e ir embora de casa? Quem é que influencia as pessoas, irmãos, a saírem da igreja e viver no mundo? Não, agora que a coisa está boa, agora que eu estou curtindo a vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Às vezes no início a pessoa está dizendo: oh, eu arrumei muitos amigos, estou muito feliz, agora é que eu estou vivendo a vida. Calma, que às vezes tem coisa que você está olhando hoje e diz assim: nada de mal me acontece. Aí você dá um passo amanhã, nada de mal me acontece. O inimigo só está te enganando, ele está dando corda. Tem gente que está me assistindo agora que você sabe que Deus está falando com você. O inimigo só está dando corda para a pessoa, e ela cada dia está se afastando mais de Deus. Agora que eu arrumei amizade boa, agora que eu sou feliz. Não é engano.
Porque o pecado no início ele é muito gostoso e vai alegrando a pessoa. Aí quando a pessoa está bem longe de Deus, o inimigo vai e puxa a corda e prende ela. E alguns não conseguem mais se libertar. Alguns já estão a 7 palmos debaixo da terra. Estão lá no inferno hoje clamando: como eu fui bobo, como eu fui idiota, por que eu fui sair da casa de Deus, por que eu fui abandonar Jesus? E a pessoa vai passar 1000 anos lá, nesse lugar de sofrimento, e depois sai? Não. Aí passa mais 1000 anos, aí vai sair do lugar de sofrimento? Não. Aí passou mais 3000 anos, ela vai sair? Não, ela vai passar toda a eternidade nas chamas eternas. O demônio conseguiu puxar a corda, deu a rasteira na pessoa e ela não abriu os olhos. Ela não deveria ter se desviado. Ah, pastor, mas eu saí da igreja porque uma pessoa falou mal de mim. Ué, você estava dentro da igreja por causa daquela pessoa ou por causa de Jesus? Ah, porque não me deram oportunidade, irmão. Tem tanta oportunidade lá fora da gente evangelizar, ganhar almas para Jesus. Diga glória a Deus. Quantas pessoas com uma hora dessa aqui estão precisando de uma oração, de uma visita, de uma palavra de fé, de um versículo da Bíblia que você pode dar? Tem tanto caminho para a gente ir aí por aí, tantos lugares para a gente ir pregar, mas a pessoa ela só quer fazer a obra de Deus em cima do altar, com o microfone na mão, com o holofote ligado, onde as pessoas vão aplaudir. Ela diz: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Irmão, Jesus disse: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Diga glória a Deus. Ele mandou a gente ir. O culto aqui da igreja é uma coisa muito boa, é muito gostoso a gente vir à igreja, levantar a mão, adorar a Deus. Deus vai dando oportunidade a algumas pessoas, e o pregador vai, chama, coloca no altar, vai fazer alguma coisa. É muito bonita as coisas aqui, mas o objetivo da igreja existir não é da gente ficar colocando uma roupa bonitinha e ficar subindo aqui e adorando e louvando. Não, a igreja não foi feita só para isso não. A igreja foi feita para ser edificada aqui, mas ir lá fora, aonde os pecadores estão, e alcançar os que não conhecem Jesus. Se nós temos que brigar, nós temos que brigar com o diabo. O diabo, você vai tirar a mão dessa pessoa. O meu vizinho, ele está fumando maconha, mas ele vai abandonar a maconha e vai abraçar a Bíblia. Amém, Jesus? A gente tem que brigar, irmão, e lutar pelas pessoas que estão se perdendo hoje. Quantas pessoas que morreram essa semana e que foram para a eternidade sem a salvação, e nós não fizemos nada. E tem gente que está dizendo aqui: ah, que coisa, eu não tenho oportunidade na igreja, por isso eu saí da igreja, por isso eu voltei para o mundo. Foi o demônio que enganou a pessoa. O demônio enganou antes, quando ela estava no mundo. Aí o demônio saiu da vida dela o dia que ela aceitou Jesus, e agora que ela é uma cristã, que ela é crente, lavada e remida no sangue de Jesus, o mesmo demônio safado quer enganar a pessoa para ela voltar para as mesmas práticas do passado, para estar sobre as costas daquela pessoa, fazendo aquela pessoa de cavalo. Mas Deus está me usando agora para falar com alguém. Diga amém, Jesus. Que a pessoa está se afastando de Deus e nem está percebendo que o demônio logo logo vai dar rasteira. É uma bala perdida. Eu lembro de um caso de uma banda aí famosa de cantores, que eles cantavam para Jesus. Eles eram do meio evangélico, gospel. Aí a banda disse assim: nós não estamos tendo muito destaque estando na igreja e cantando só para os crentes. Vamos sair do meio evangélico e vamos agora só cantar lá fora. Eles foram formados para falar de Jesus através da música. Vai vendo? O líder principal dessa banda estava dirigindo o carro dele, rodovia, se não me engano foi em São Paulo, dirigindo lá na rodovia. De repente, uma roda, parece que os integrantes da banda, alguns deles estavam dentro do carro também. De repente a roda do carro, que estava vindo no sentido contrário, na outra pista, soltou. Atravessou a proteção, a mureta de proteção, veio rodando, entrou exatamente na frente do carro onde esse rapaz estava dirigindo, que era o líder dessa banda, pegou ele a uma velocidade de aproximadamente uns 100 km por hora e matou ele na hora. Os outros que estavam dentro do carro viram aquilo, abriram os olhos e disseram: vamos voltar para Jesus, porque a vida do nosso amigo foi ceifada hoje e o próximo vai ser a gente. Nós estávamos dando lugar ao diabo, servindo ao demônio, usando droga, abandonamos o altar para pegar os palcos, e o demônio agora está cobrando a conta.
Irmão, presta bem atenção, que Deus está falando conosco hoje. Você corria bem. Quem foi que te impediu de você continuar correndo? De você continuar avançando? Eu saí da igreja porque eu fiquei decepcionada. Tem pessoa que está no mundo, irmão, que vive com decepção, e ela continua no mundo, com um problema, com isso e com aquilo. A pessoa tem que sair, irmão, da religiosidade. Eu sou de Jesus. Você pega Atos capítulo 16, você vê, bateram no Paulo, chicotearam o Paulo, arrancaram a roupa dele, jogaram ele dentro da cadeia. O que ele estava fazendo dentro da cadeia? Você já leu na Bíblia, Atos 16. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam hinos, louvavam, adoravam a Deus. Eles podiam ter ficado frustrados. Puxa, a gente está fazendo a obra de Deus e Deus deixou a gente apanhar? Deus deixou a gente vir parar na cadeia? Glória a Deus por isso. A gente veio parar na cadeia. Sabe o que eles fizeram na cadeia? Pregar a palavra, ganhar a família do carcereiro e ganhar os presos que estavam lá, que tudo eles viram os presos lá, que um homem de Deus, até quando apanha, continua sendo um homem de Deus. Até com as costas esfoladas, não deixa de ser homem de Deus. Tem gente que perdeu a cutícula e já está dizendo, não quero mais saber da igreja, vou desviar. Na verdade, essa pessoa ainda precisa ter um encontro com Jesus de verdade. Diga amém, Jesus. Tem gente que por nada, metade de uma unha, cortaram metade da minha unha, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Jesus, estou muito decepcionada com Deus e com a igreja e com todo mundo. Nunca conheceu a Cristo, precisa ainda se converter, precisa ainda aceitar Jesus. Olha o que está escrito aqui, o moço estava na janela. O que aconteceu? Quem fica na janela vê o que está do lado de fora e vê o que está do lado de dentro e fica balançando, ora está olhando lá fora, ora está olhando lá dentro. Uma hora dessa cai. Preste atenção, Atos 20, versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E que está escrito aí? E foi levantado morto. Quem fica na janela vai ficar olhando para as coisas do mundo e vai ficar olhando para as coisas de dentro de casa, da igreja. Uma hora dessa cai e morre. O salário do pecado é a morte. Gálatas 5 diz, vocês estavam correndo bem. Quem foi que impediu vocês de continuarem correndo? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Guarda essa palavra no seu coração. O tema da mensagem: saia da janela. Que Deus fale mais com você. Amém? Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu vou orar também com os amigos que estão em casa. Prepara aí o seu copo com água. Nós vamos preparar o nosso copo com água aqui também em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Levante, pode entregar lá o copinho de água para os irmãos. O meu aqui não tem. Está aqui em cima. Segura na sua mão em nome de Jesus. Você de casa que está ouvindo pela rádio, está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Prepara um copinho com água igual eu preparei aqui. Seja ele pequeno ou grande, não importa, mas nós vamos orar agora e abençoar. Os irmãos da igreja seguram também, em nome de Jesus. Querido Pai, eu apresento ao Senhor cada um desses copinhos da nossa campanha da libertação na sexta-feira. Estamos entregando a água consagrada. E a palavra do Senhor, ela diz, meu Deus, servireis o Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, e Ele abençoará a vossa água, e não haverá no meio de vós enfermidade, e o número dos teus dias eu cumprirei. Senhor, eu te peço, consagra esta água, unge esta água, dos meus irmãos que estão aqui na igreja, e dos meus irmãos que estão em casa, acompanhando pela rádio, acompanhando pelo canal do YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Jesus, abençoe todas essas vidas, curando, libertando. Eu levanto a minha voz, eu digo que todo mal saia dessas vidas agora. Pai, eu te peço, consagra esta água, e quando eles tomarem essa água, eles sejam libertados em nome de Jesus. E eu uso a autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo todo mal. Eu digo ao demônio, bata em retirada agora, sai com a sua doença, sai com a sua enfermidade, com a sua perturbação, com o seu mal, com o seu ódio, bata em retirada, saia dessa vida agora, no poder do nome de Jesus, na autoridade que é neste nome.
Eu exijo o mal, vá embora agora, saia no nome de Jesus de Nazaré. Eu anulo todo o mal, eu paraliso toda a ação do inferno, eu exijo, o demônio, pega o que é seu e sai dessa vida. Espírito da prostituição, da mentira, do fracasso, do ódio, da confusão, da doença, saia dessa vida agora, no poder do nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu exijo, eu determino agora, bata em retirada e vai embora em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Levante as suas mãos aos céus e agradeça a Deus pela sua vitória. A bênção é sua, o milagre é seu, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Beba agora dessa água, ela está consagrada no nome do Senhor Jesus. Beba com fé desta água. Graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Diga, obrigado, Jesus. Eu tomo posse da bênção e da vitória para a tua glória. Amém e graças a Deus. E vamos dar uma salva de palmas bem forte, irmãos, para o nosso Deus. Meus amigos, o nosso programa está chegando no final de mais uma edição. Antes de nós terminarmos aqui o nosso programa, eu gostaria de trazer você um convite muito especial. Venha participar de um culto aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. A nossa igreja fica aqui na Avenida Ida Jubeline, número 401, no bairro Florença. E nós temos cultos às segundas-feiras, 19h30, a campanha da prosperidade. Na quarta-feira, a oração pela família, 9 da manhã, 3 horas da tarde e à noite às 7h30. Na sexta-feira, culto de cura divina e libertação, 9 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite. E o domingo, o dia do avivamento, da busca da palavra, do ensino, avivamento, unção de Deus, 8 da manhã, 9h30 e às 18 horas. Avenida Ida Jubeline 401, no bairro Florença, aqui na cidade de Ribeirão das Neves. Planeje estar conosco, você é o meu convidado especial. Deus abençoe, fique na paz, fique na graça de Jesus. A hora da graça de Deus.